A nova geração, seu estudo no Harvard, quem é o seu melhor amigo? Deu 40%, o meu melhor amigo é meu celular. Então, o jovem tem credibilidade naquilo que recebe na mídia digital. E o seu mercado é o mundo. Cada vez mais o Brasil está crescendo para ocupar espaço fora do Brasil. Começa agora Empreendedores com Propósito, criando futuros com significado. Começando mais um episódio de Empreendedores com Propósito. É uma honra conversar hoje com Paulo Oliveira, ex-diretor executivo da BMF Bovespa, atual B3, e CEO da OTC Bolsa. Paulo, seja muito bem-vindo a esse papo. Excelente. Papo é bem melhor porque você fala as entrelinhas, né? Então, eu queria saber quais são as tendências que você vê hoje, né, como fortes no empreendedorismo. Entre as nações, o Brasil tem uma capacidade que é única. O Brasil é um país que tem tamanho de mercado, que nós temos 210, 215 milhões de habitantes. Ele tem extensão territorial, é o quinto maior do mundo, mas se você pensar em área aproveitável, ele está em segundo. Porque o maior país do mundo é a Rússia, que tem uma vasta imensidão de Sibéria lá. O segundo é o Canadá, que tem gelo, toda a parte norte e é desabitado. O terceiro é a China, que um terço é deserto. O quarto é os Estados Unidos, contando com o Alasca. Correto. E aí vem o Brasil. Então, o Brasil ele é totalmente aproveitável. Então, nós temos uma capacidade de riqueza natural que nenhuma nação tem. Isso é muito importante. E o terceiro ponto, nós temos economia, tamanho de economia. Então, o Brasil está sempre entre as 10 maiores economias do mundo. Quando você junta isso, gente, tamanho de negócio, extensão territorial, você percebe que o empreendedorismo aqui, ele tem que ser mais forte do que é. Primeira coisa que eu sugeriria para você que está querendo empreender, pense global. O brasileiro, quando ele vai empreender, o brasileiro Sebrae, ele pensa no açougue, no supermercado, na papelaria, no salão de beleza. Ele pensa no bairro dele e ele pensa em montar um negócio quando ele perde o emprego. Ou seja, foi demitido, levanta o fundo de garantia, abre um negócio porque não conseguiu emprego. Razão errada para começar um negócio. Você tem que começar um negócio com uma ideia na cabeça, com uma razão empreendedora para fazer, com algo que você crê que pode transformar e modificar. E o seu mercado é o mundo. Então, cada vez mais o Brasil está crescendo para ocupar espaço fora do Brasil. E o que nós somos bons? E aí é uma coisa muito importante do empreendedorismo também. Porque tem gente que é da linha de tentar aperfeiçoar aquilo que você não é bom. E até mesmo nas escolas a gente vê isso muito, né? A pessoa tentar melhorar aquilo que ela não é boa. É óbvio que você tem que sempre melhorar os seus pontos fracos. Mas o que faz você vencer são os seus pontos fortes. Então seja excelente naquilo que você faz. E seja medíocre naquilo que você não faz. Deixa o outro fazer. Essa é a teoria do pato, né? O pato é um animal que nada, que voa e que anda. Só que ele não é bom em nenhum dos três. Então ele fica na média. É melhor você ser uma águia, ser um guepardo, do que ser um pato. Então veja o que você é bom, o que você tem força, o que Deus te deu como dom, como talento, são coisas diferentes, entendendo um propósito. E aí você começa o negócio, pense global. Quando o israelense começa o negócio, ele pensa global. Até porque ele não tem mercado interno, ele tem que pensar global. Quando o indiano, que tem lá 1,5 bi de indiano lá, abre o negócio, ele pensa global. Eu conversei com um indiano lá, ele montou o cartão dele, frente em Londres, Nova York, Delhi, Hong Kong. Eu falei, a sua empresa é multinacional, quantas pessoas tem? 12. Ele pensa global. E aí, por último, pense qual é o foco do seu negócio. O que o Brasil é bom? O que nós não somos pato? Então, o Brasil é bom em agricultura. Tá na cara que o Brasil é bom em agricultura. Ah, mas eu não sou um latifundiário, não tenho condições de ter uma fazenda. Mas todo o complexo em volta do agronegócio, o agropeças aí, você pode fazer. Desenvolver tecnologia para melhorar coisas. Fazer apoio logístico. E aí, é uma miríade de assuntos que a gente pode conversar aqui. O Brasil é bom em energia. Então, nós somos uma fonte de energia renovável, que o mundo cada vez mais vai valorizar isso.
a maior do planeta. Então nós temos uma matriz energética limpa, porque hidrelétrica, energia que é água. O Brasil é a maior reserva de água potável do mundo, que é o futuro petróleo. Então, se fizer alguma coisa baseada com saneamento, com distribuição de água, com energia eólica, com energia solar, com o próprio petróleo, que tem um pré-sal aí, que já está rendendo seus frutos, o Brasil é bom e é percebido como valor em energia. E o Brasil tem um mercado de serviços, que é para dentro, que é grande, uns 210 milhões de habitantes. Então tem um retail aí que você pode usar. Então, assim, procure algo que você é bom, procure algo que seja escalável para fora e procure algo que esteja focado com o que é a percepção de valor do Brasil. Ouvimos o Paulo, homem de negócios. Agora eu gostaria de ouvir o Paulo, pastor. De que forma que as igrejas podem aproveitar a tecnologia para o avanço do reino e do empreendedorismo? Essa é uma excelente pergunta também, porque nós achamos que a igreja sempre foi como nós a conhecemos aqui. De tal sorte que as pessoas mais conservadoras acham que você tem que pregar de terno e gravata, porque afinal de contas Jesus pregou de terno e gravata. Você tem que tocar um órgão de tubos, porque afinal de contas os discípulos no cenáculo cantavam com órgão de tubos. E quando você vai olhar a verdadeira história da igreja, você descobre que um órgão de tubos era considerado um instrumento pagão, que não podia estar num ambiente tão santo quanto a igreja, que não tinha que ter instrumento. Porque não tem nenhuma referência musical no Novo Testamento. Não sei se vocês repararam, o Velho Testamento é cheio de sons e instrumentos. Salmo 150 é uma efusão de instrumentos. O Novo Testamento não fala nada de instrumento. Por quê? Porque era uma igreja proibida, perseguida, que vivia escondida. Nós temos a ideia da igreja no templo e nas casas de Atos, mas aquilo não durou 40 anos. Na sequência, ela já está uma igreja no Império Romano contrário a ela. E na época de dura perseguição, que não foi todo o tempo dos 350 anos até o Constantino tornar oficial, mas teve várias perseguições muito fortes, inclusive a última e a maior foi justamente do Diocleciano, que era o antecessor do Constantino, que matou muito cristão. Eles viviam nas catacumbas. Então você vai cantar o quê? Canto-chão. Então esse canto gregoriano, canto-chão, tudo aquilo que vem da igreja católica, é uma herança da história da igreja. Mas isso muda. Então a igreja que vivia escondida, no século IV, ela pode agora ser oficial. E não só pode, como da Ibope. Então o que ser bispo de igreja era um passaporte para a morte. De repente, é um poder político. Porque agora os bispos têm um poder no Império Romano e no pós-Império. Então, a igreja vai mudando a maneira dela se reunir e se expressar. A Igreja Largo da Matriz, ela nasce na Idade Média, onde cada cidade construía uma igreja no centro da cidade, assim, uma catedral que, para ser uma bela catedral, tinha que durar 150 anos de construção. Então, a maneira de se reunir, ela mudou muito ao longo do tempo. A cada 500 anos tem uma disrupção nessa maneira de se expressar. Então, a igreja do Império Romano é uma, a igreja do Império, do pós-queda do Império Romano na Europa é outra, a igreja da Europa Oriental, que até hoje está lá. Aliás, eu convido você a pegar no YouTube e olhar uma festa de Páscoa da Igreja Ortodoxa. Você vai entender como é que é um culto diferente. Só o padre troca de roupa umas 3, 4 vezes durante a missa. E tem um lugar que é interno, um lugar que é externo. É muito interessante. É totalmente diferente de uma missa católica. E é o lado oriental da igreja, que durante milênios ficou em pé. Porque a igreja oriental, Constantinopla, só caiu em 1492. Então, são quase 500 anos a mais do que a outra. A igreja que vem depois da Reforma, que é a que nós mais conhecemos agora, protestante, você tem foco na palavra. Você tem um pregador que abre a Bíblia e faz uma exposição bíblica, que é um sermão. E esse modelo está aqui até hoje. Agora, o mundo digital, ele traz outras maneiras de você conectar. Então, eu não advogo a igreja não presencial. Mas se a igreja moderna não souber usar o digital a seu favor, então hoje a Bíblia está no celular. E nós temos o aplicativo Bíblia JFA, que é o maior aplicativo de Bíblia do Brasil, o segundo maior do mundo. Então você estuda a Bíblia aqui. Você pode evangelizar a pessoa mandando um link. E aí, então, a maneira de fazer evangelho, de fazer missões,
ela é totalmente diferenciada e ela é baseada na maneira digital de ser. A nova geração, seu estudo do Harvard, quem é o seu melhor amigo? Deu 40%, o meu melhor amigo é o meu celular. Então, o jovem, ele tem credibilidade naquilo que recebe na mídia digital. Se o cristão não soubesse se comunicar com ele através da própria mídia digital, ele não está se comunicando. E aí vai ser aquela igreja de velhos e idosos, como acontece em muitos países na Europa pós-cristã. E de que forma a vocação se encontra, né? Muitas pessoas falam que tem pessoas que são bivocacionadas, são chamadas para estar na igreja, exercendo o ministério, e chamadas para o mercado. Como que é a sua visão agora sobre esse tema de vocação? Eu acho interessante a palavra bivocacional, porque é boa no sentido de que ela deixa claro que existe aquele tempo integral igreja, existe aquele que trabalha no mercado, e que os dois são cristãos, né? Mas, na verdade, não tem bivocacional na Bíblia, né? E a palavra vocação, ela vem do latim vocatio, que é voz. Então, vocação é chamado. Vocação é uma voz que você ouve. Então, assim como Deus chamou Samuel, ele ouviu uma voz, ele não estava entendendo, e teve que ter um Eli que falou para ele, ó, quando acontecer de novo, você faz assim. Nós temos que ter alguém que nos ensine a ouvir a voz que nos chama para aquilo que Deus quer que nós estejamos. Como ele me criou, então dentro de mim tem um pedaço da vocação. Por isso que a gente fala teste vocacional, a gente pensa aqui que eu sei escrever, o que eu sei fazer conta, o que eu gosto de fazer para descobrir profissão. Mas a sua chamada é o que Deus vai fazer. E, estatisticamente, a maioria não está no tempo integral. A sua vocação está no mercado, no marketplace. E lá você vai desenvolver, através daquilo que você é capaz, um missionário, uma atividade profissional e um valor para o reino tão efetiva e tão forte quando você estivesse pregando. Então, eu termino aqui dizendo, se você está nesse conflito de que você quer arranjar um emprego que te dê bastante dinheiro para não pesar a igreja e que te dê tempo livre para você fazer a obra, saiba o seguinte, se você está empregado numa empresa que te paga muito e te pede pouco, das duas uma, ou eles vão descobrir e você vai ser demitido, ou essa empresa vai falir. Então, você precisa entender como ser cristão no seu chamado, no seu lugar, porque é lá que você vai brilhar, como José, Daniel, Abraão, e você vai na lista extensa, Davi, que não eram sacerdotes tempo integral. Paulo, muito obrigado por esse tempo. E, para a gente terminar, gostaria que você, olhando para a câmera ali, então, uma última mensagem de inspiração para os nossos espectadores. Eu quero abençoar a vida de você. E a bênção é algo que você entrega e perde. Então, eu sou engenheiro civil de formação. Um canal de bênçãos é um conduto que recebe água de um lado e entrega a do outro. Se eu não entregar desse lado, eu paro de receber daqui da entrada. Então, o canal de bênçãos, ele faz com que o fluxo venha. E tem uma coisa em engenharia chamada perda de carga, porque o canal, ele retém algo para si. Por isso que você não faz um canal de areia, porque toda água que entrar ele vai reter. Mas um canal de terra, argila, de concreto, mesmo de alumínio ou de tubo de aço, ele retém, isso chama-se área molhada. Então quando você põe a água, ele absorve. Na hora em que ele absorveu tudo que ele consegue absorver, toda a água que entrar vai sair. Então eu quero declarar isso na sua vida. Deus vai abençoar a sua vida para que tudo que você precisa, você tenha. E não tenha medo de que você precise muito. Mas no momento em que você atingir a sua área molhada, tudo que entrar tem que sair. Seja um canal de bênçãos. Muito obrigado. E agradeço você também por nos acompanhar. E te espero no próximo Empreendedores com Propósito. Até mais. Empreendedores com Propósito, criando futuros com significado.